Boa noite a todos, boa noite a vocês, do qual este Evangelho existe para que traga vida sobre você, sobre a minha vida, sobre nossas vidas. Este Evangelho um dia trouxe vida a mim, trouxe a você e continua alcançando os corações. Nós estamos aqui, acabamos de louvar, acabamos de receber, não só de entregar a Deus uma adoração, mas nós recebemos o amor dEle, o Espírito Santo dEle está no meio de nós. Nós sentimos isso em meio à adoração. Só que não é só isso, porque nós fomos chamados para levar, quando acabou o culto, aquela porta vai se abrir, nós fomos chamados para levar tudo isso lá para fora. Nós somos chamados a levar esse Evangelho para aqueles pelo qual Deus vai nos colocar, para falar desse amor, para falar dessa graça, para viver este Evangelho por meio de testemunhos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Evangelho para todos, o Evangelho de Cristo é para todas as pessoas. E nós vamos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então já deixa aberto sua Bíblia aí, Atos, no capítulo 8, e nós vamos ver uma mudança de fase a partir desse texto. Como que a igreja de Cristo começa? Com Jesus, com seus discípulos o seguindo. Então ele vem, ressuscita, se apresenta novamente aos discípulos, e lá em Atos 1:8 nós vemos que antes de Jesus ascender aos céus, ele diz que os discípulos receberiam poder para serem testemunhas deste Evangelho em Jerusalém, Judá, Samaria e confins da terra. Esse poder veio como prometido. Em Atos capítulo 2, estavam os discípulos ali reunidos no dia de Pentecostes. Então veio o Espírito Santo, os tomou, os arrebatou, os encheu. E a promessa de Jesus se cumpre. Poder para serem testemunhas de Jesus aonde eles fossem. A igreja começa em Jerusalém. Naquele dia, já começaram os sinais e maravilhas. Em seguida, Pedro anuncia este Evangelho, 3.000 se convertem. E depois ele anuncia novamente, milhares se convertem. Na porta do templo, Pedro e João ali curam um homem. Esse homem sai falando de Cristo, falando que Jesus é Senhor, que é o Filho de Deus. Isso desperta a ira dos judeus, que não queriam ouvir que Jesus era o Filho de Deus, que não queriam ouvir que Cristo era Senhor, e começa então uma perseguição aos apóstolos e à igreja de Cristo. Pedro e João são aprisionados, eles sofrem já por causa do Evangelho, e eles não desistem de anunciar Cristo, mesmo correndo riscos de vida, risco de morte, risco de prisão. E quando chega ali em Atos capítulo 6, estou dando um resumão para nós até chegar no 8 aqui, no capítulo 6, as viúvas não judias, as viúvas helênicas, viúvas que eram gregas ou romanas, enfim, mas que não eram judias, elas precisavam de auxílio, de cuidado, de que fosse feito por elas ação social que nós vemos hoje, esse cuidado das pessoas carentes, porque a viúva é a que mais sofria, a viúva e o órfão, perdia o marido, o órfão perdia o pai, eles passavam muita necessidade. Então a necessidade de se levantar diáconos, os primeiros diáconos são levantados, entre os 7 que foram levantados, que teriam que ser tementes a Deus, de bom testemunho, firmes e amantes dessa palavra, já como testemunhos na igreja. Dentre os 7, 2 foram bem conhecidos, Estevão e Filipe, que eram cristãos. Eles eram uma classe de cristãos que se enquadrava no seguinte sentido: existiam os judeus cristãos, que era Pedro, Tiago, João, André, os discípulos ali que começaram a caminhar com Jesus. Eles eram judeus cristãos, e tinha uma classe, com o avanço da igreja, que começou a ir também para o povo gentil,
que eram os gentios, judeus, cristãos. Filipe e Estevão se enquadravam nesses. Os 7 diáconos, eles se enquadravam nesse contexto. Eles eram filhos, possivelmente, de pai judeu e de mãe romana, ou grega, ou gentílica, ou vice-versa. Eles não eram judeus puros. E quando Estevão anuncia a palavra, no capítulo 7, aliás, 5% do livro de Atos pertence a Estevão, que foi levantado para cuidar das viúvas e se torna o maior pregador do livro. Deus usando Estevão. E quando ele nos diz que em templo feito por mãos de homens, Deus não habitava, dando a entender que Deus habita, então, a partir de Cristo, em templos feitos pelas mãos dele. A religiosidade tende a não gostar disso, porque eles querem encaixotar Deus na religião, ou dentro de um templo, e sendo que o templo somos nós, por meio da fé em Cristo, e da confissão de que Cristo é Senhor. E isso levou eles a odiarem esta classe de gentil, judeu, cristão. Pedro e João e os demais discípulos, então apóstolos, não eram perseguidos pelos judeus, porque eles eram judeus puros. E havia um preconceito com judeus, gentios, cristãos. Estevão é apedrejado depois do seu sermão, morto. E aí nós vamos compreender que a igreja que estava em Jerusalém agora muda de fase por causa de uma perseguição. Isso nos leva a compreender que Deus se incomoda com uma igreja que fica aconchegante no seu habitat, nas suas estruturas, e não se preocupa com o perdido que está lá fora. De repente eles poderiam até falar, não, vamos começar já a anunciar o evangelho em Samaria. Só que para pisar em Samaria tinha um problema. Os judeus cristãos, por exemplo, Pedro, nós vamos ver que houve até preconceito para ele ir na casa de Cornélio, porque não era um judeu. Mas ele foi por obediência a Deus e ele assume esse preconceito e fala, eu fui porque Deus mandou. Então houve conversão na casa de Cornélio. Para se pisar em Samaria, havia uma rejeição. E Deus então traz uma perseguição a uma igreja, que é a igreja em Jerusalém, por meio de Estevão. A perseguição começou, e eles tiveram então que sair dali e ir para uma terra que trouxesse segurança, Samaria, onde os judeus não queriam ir, nem mesmo os judeus cristãos. Tinham um pouco de preconceito, pelo problema que existia entre samaritanos e judeus. E acontece então que Filipe chega em Samaria e começa a anunciar este evangelho. Está escrito que ele anunciava por onde ele ia, por onde eles iam depois da perseguição, eles anunciavam o evangelho. Então cuidado com a zona de conforto, cuidado com o que está gostosinho, porque Deus pode vir e tirar para que você se movimente. E ali, Filipe se encontra numa situação de que ele vivenciava sinais, maravilhas, ele pregava, as pessoas se convertiam, ao ponto de Pedro e João terem que pisar em solo samaritano para batizar no Espírito Santo aqueles que haviam se convertido. Olha só, eles tiveram que pisar no solo samaritano. Filipe estava numa situação muito boa, cumprindo sua missão. Sinais, maravilhas, milagres, conversões a Jesus. Só que nós vamos ver que assim como o Espírito Santo chamou Filipe, Deus chama Filipe, Ele também vai nos chamar enquanto cristãos a olharmos para frente, não vivermos de um saudosismo do passado, de não nos acomodarmos em nossa zona de conforto. Até porque este evangelho é para todos. E nós vamos entender nele que Deus nos chama a olhar para frente, a enxergar o que Ele tem de novo para nós, como cristãos, como igreja. Esse evangelho é para todos, e nós temos que anunciá-lo. Presta atenção, quando Deus tem interesse em uma pessoa, Ele coloca a igreja em movimento, mesmo que seja de modo forçado, por perseguição. Ele movimentou toda uma estrutura da igreja de Jerusalém, perseguição para que eles avançassem, fossem então ser testemunhas agora em Judá e Samaria.
E ali, depois de Samaria, Deus movimentou tudo para que uma pessoa ouvisse o seu evangelho. E é o que nós vamos ver agora. Abre sua Bíblia em Atos 8, nós vamos ler do 26 ao 39. Filipe, então, é convocado por Deus. Olha o que está escrito. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Vou dar uma pausa. Ele estava lendo o que Isaías havia escrito. Este homem tinha um pergaminho, o livro de Isaías com ele. Versículo 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, porque nós temos a tua palavra. E Jesus diz que os céus e terra passariam e vão passar, mas a tua palavra permanece para sempre. E é nesta palavra que nós queremos que o Senhor nos encoraje, fale aos nossos corações, traga a edificação à sua igreja, Pai. Ó Deus, visita-nos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Cada um de nós, como cristãos, temos por missão anunciar o evangelho de Cristo, a partir da sensibilidade e da voz do Espírito, e obedecer aos direcionamentos de Deus. Deus tem chamado, Deus tem convocado a lideranças de PGM, a ajudar o seu líder no seu pequeno grupo, a permanecer firme, visitando e sendo membro do seu pequeno grupo ali, ajudando, amando quem está chegando. Deus tem convocado. A questão é, temos obedecido? Mas nós temos por missão ouvir e obedecer. E para isso, quando nós ouvimos Deus chamando, é necessário atitudes. E é o que nós vamos ver por meio da vida de Filipe, que tomou atitudes quando Deus falou com ele. E a primeira atitude: levanta-te e vai. É o que está no texto. Tudo começa com uma ordem de Deus a Filipe, por meio do anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. As nossas traduções, das nossas Bíblias que temos em mãos, possivelmente vai estar como você está lendo aqui, ou aí na sua Bíblia você vai reparar que está escrito: vá para o sul. Só que no texto grego, da onde origina as nossas cópias, tem uma palavra ali antes de vá para o sul. É levanta-te e vai. Mas Filipe estava deitado? Será que Filipe estava dormindo? Não, Filipe estava com sangue no olho de anunciar o evangelho.
Só que tem um levanta-te antes aqui. Filipe se encontrava em uma situação confortável, de notoriedade. E às vezes é onde nós nos encontramos. E Deus está mandando a gente se levantar. Deus está mandando Filipe sair da sua zona de conforto. Sair do ambiente de sucesso e notoriedade. Filipe, o evangelista. Muitos se rendem quando ele anuncia o evangelho. Aí Deus vem e fala, agora você vai para um deserto. Vou te tirar daí, onde você está tendo sucesso. Olha só. Presta atenção. Se você está confortável na sua vida, cultos, de vez em quando, talvez domingo que vem, dependendo do jogo que vai ter, eu não venho no culto. Quarta-feira, né, talvez eu não vou no meu PGM porque o meu time vai jogar, né? Tem muito disso. Eu não tenho mais desculpas para eu visitar PGMs em dias de jogos, porque o meu time está na 2ª divisão. Eu teria que ouvir com rádio a pilha. De volta às raízes, né? Mas talvez você está confortável. E zona de conforto, eu preciso te dizer, não pertence ao cristão. Se você se converteu e Cristo habita em seu coração, você já foi batizado, você confessou Jesus como Senhor, e você está buscando os confortos dessa vida, não quer servir, não está obedecendo esse levanta e vai que Deus está te dizendo hoje. Deus pode fazer como fez com Jerusalém, uma perseguição. Ele pode abalar as estruturas da sua vida. Ele pode te levar para um deserto, para uma situação de deserto. Foi o que ele fez com Filipe. Vá para uma estrada que está deserta. Sabe por quê? Porque Deus gosta de deserto. E Deus gosta de deserto porque lá não existem interferências. Você vai ouvir somente a voz dele. Seu coração vai estar totalmente aberto para o Senhor, porque é deserto, porque é momento difícil, porque é luta, porque você não queria estar ali. Por isso que Deus gosta de deserto. E quando se trata do alcance de vidas, Deus não está nem aí para a nossa zona de conforto. Ele abala as estruturas mesmo. E eu posso dizer isso para vocês com conhecimento de causa. Quando eu me converti ao Evangelho, Deus mandou literalmente eu sacrificar o meu Isaac, que era a minha carreira musical. Foi muito duro sair, vamos dizer, dessa zona de conforto, dessa notoriedade. Não foi fácil, envolviam muitas coisas, mas o Espírito Santo falou para mim, uma frase que por 3 vezes ele disse isso: sacrifica e confia. Isso é experiência minha com Deus. Quando eu estava tendo que tomar decisões, eu estava apegado naquilo que eu tinha que largar, Deus vinha e falava assim: sacrifica isso e confia em mim. E aí depois eu descobria que aquele deserto pelo qual passava quando eu sacrificava e entregava, era o centro da vontade de Deus para a minha vida. Que eu iria ouvi-lo ali, e ele iria me levantar para o plano dele, a vontade dele. Por isso, não tenha medo de deserto. O mensageiro do Senhor disse, por quê ou para quê Filipe tinha que ir para o deserto? Não! Ele não disse, Filipe, se levante e vá para uma estrada deserta que vai de Jerusalém para Gaza, porque vai passar ali um homem muito importante. O homem mais importante da Etiópia, abaixo da rainha, ele quem manda, Filipe. Um homem muito poderoso. Vou te colocar sentado na carruagem dele. Não. Deus não falou nada disso. Só falou para ele ir. Filipe nem sabia o que ele ia encontrar numa estrada deserta. E ele não questiona, como Jonas, por exemplo, quando foi para ir para Nínive. E ali Jonas, querendo ser juiz daquela cidade, fala, não, Deus, o Senhor tinha que derramar fogo naquele povo, aquele povo tinha que sofrer, porque eles são maus, eles são perversos, e Deus não está nem aí, quando Deus quer salvar alguém, Ele manda e a gente obedece. E ele foi, atitude de Filipe, se levantou e foi, ele obedeceu a voz de Deus.
Filipe, ele sabia, ele tinha em seu coração, em seu íntimo, que qualquer deserto que Deus o colocasse, seria melhor do que qualquer situação confortável, fora do centro da vontade de Deus. Não se assuste com o deserto se Deus te colocou nele, se você está passando por ele agora. Se foi Ele quem te levou para esse deserto, é o centro da vontade dEle. E Ele quer falar com você e quer que seus ouvidos sejam só dEle. Agora, quem sabe o que é viver segundo o Espírito Santo, compreende que a obra é dEle e que pode avançar, porque o propósito final já está pronto. Olha o que diz o texto, versículo 27, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Deus tem vários propósitos finais quando Ele manda a gente ir, e cada propósito final que Ele tem, sempre será uma vida, uma alma, como a palavra diz, que vale mais que o mundo todo. Por isso, quando Deus te mandar levantar e ir, participar do seu pequeno grupo, convidar pessoas para estar lá, evangelizar as pessoas, discipular as pessoas, sempre vai ser uma vida que será transformada, e que por meio dessa vida, milhares de vidas serão transformadas. Assim é o Evangelho para todos, por isso que nós temos que anunciá-lo, levantar e ir como Deus está mandando hoje. É por isso que você faz parte de um pequeno grupo multiplicador, onde você é amado, cuidado, e depois você compreende que não é só isso, que você apenas aprendeu a ser amado e cuidado para que você repita isso com as vidas que Deus vai confiar a você. Você aprende a servir em um pequeno grupo multiplicador, você aprende a se importar com as vidas. E ali nós crescemos espiritualmente, nessa rotina de frequentar os lares, as casas, participar da comunhão, aquilo é maravilhoso. Isso nos fortalece e nos leva a um crescimento espiritual pelo simples fato de nós não ficarmos parados nas nossas zonas de conforto. Eu assisti um filme com a minha esposa, não vou falar o nome do filme aqui, para não falar que eu estou dando spoiler, tá? Tipo, é um spoiler, mas sem falar o nome do filme. Nesse filme, um rapaz, um jovem, ele acordava todos os dias e vivia o mesmo dia exatamente. Ele sabia o que o pai vinha falar com ele, o que a irmã vinha falar com ele, o que ele iria fazer na rua, os acontecimentos pelo qual ele ia, salvava uma pessoa, livrava a pessoa, direcionava a pessoa para um caminho. Não vou contar muito do filme não, mas ele sabia o que ia acontecer no dia todo. E ele dormia, forçadamente à meia-noite ele apagava e acordava no outro dia, vendo os mesmos quadros acontecendo. A vida dele não mudava, o dia novo não vinha. Ele encontra uma moça lá, que por acaso essa moça vivia a mesma coisa que ele. E juntos eles vão tentar descobrir o porquê que o universo estavam prendendo eles no mesmo dia. Sabe o que os prendia no mesmo dia? Eles descobriram, o rapaz descobriu que ele estava preso no mesmo dia, porque ele se preocupava somente com ele. Ele não estava nem aí para quem estava em volta, para a família, ele não queria ouvir a família, ele julgava o pai, ele criticava o pai, sem saber o que tinha acontecido com o pai. Quando ele soube disso e vai descobrindo que ele tinha que se importar mais com as pessoas, e viver mais para o bem das pessoas, o dia dele mudou. Ele acordou e passou a viver um novo dia. Às vezes é assim que nós estamos vivendo, acomodados, tentando beber aqui somente, engordarmos e sairmos do templo, e não viver isso lá fora, e não colocar o pé em um PGM, e não querer cuidar de vidas, não querer anunciar este evangelho. O nosso dia não vai mudar, nós vamos viver sempre o mesmo dia, até que o nosso ar seja retirado de nós. E é ali, nos PGMs, é nas casas, é chegando no seu líder, o que eu posso te ajudar, eu quero liderar também, eu vou fazer o curso de liderança multiplicadora, eu vou somar, é aí que você vai fazer com que o seu crescimento espiritual aconteça, você evolua e deixe de viver o mesmo dia, todos os dias. O propósito final de você estar ali sempre serão vidas, vivendo para o outro. O seu dia vai ser outro, o seu dia vai ser renovado, amanhã você vai ver vitórias aqui, vidas sendo alcançadas, batizadas. E Deus está chamando para isso, para nos levantarmos e irmos. Olha o que diz no texto. Ele aponta esse homem, ele caracteriza esse homem. Lucas, ao escrever este evangelho, ele é muito detalhista.
Ele fez pesquisa de campo, ele ouviu, ele escreveu muito detalhadamente. E ele diz que esse homem não era somente um secretário da rainha, ele era um eunuco. Mas o que é um eunuco? Eunuco é um homem castrado. Para se servir diante dos reis, um homem, ele, na maioria das tradições, ali naquele período, ele deveria ser castrado, para não reproduzir, não ter filhos, para não correr o risco dele engravidar uma rainha, por exemplo, da qual ele estava em contato o tempo todo. Então esse homem sofreu, esse homem foi imolado, esse homem foi cortado, foi tirado dele algo que nós vamos compreender no texto. E com isso, a gente vai compreender que esse homem se encontrou na palavra. O versículo 27b diz: esse homem, o eunuco, viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Esse livro do profeta Isaías não era como hoje, que você baixa sua Bíblia na internet, ou você vai na livraria e compra uma Bíblia. Não, esse livro só era encontrado nas sinagogas, no templo, e somente em lugares de gente poderosa. E era o que esse homem era. Ele tinha um texto, um pergaminho, um rolo do livro do profeta Isaías. E ele lia isso. Só que o que chamou atenção neste versículo foi, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele era da onde? Etiópia. Mas como que um homem eunuco, que sabia que no texto haveria um muro gigante para ele, adorava a Deus? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados, ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Era a lei de Deus. Naquele contexto, um povo escolhido, que Deus queria que eles fossem diferentes das demais nações, como está em Levítico, não rapar o cabelo perto das orelhas, não ter marcas pelo corpo, as mulheres não usarem tantos adornos, tal, porque Deus queria que eles fossem separados da cultura pagã, separados dos outros povos, cananeus, filisteus, que tinham essas características. Logo, no povo de Deus não tinha a questão de tornar alguém eunuco, porque eles não tinham rei. O rei sempre foi Yahvé, sempre foi o Senhor. Então ele diz, olha, quem for eunuco, quem tiver o membro viril amputado, cortado, os testículos esmagados, enfim, não pode participar da Assembleia do Senhor. Esse homem sabia dessa verdade, e mesmo assim ele não hesitava em adorar a Deus, mesmo com uma contraindicação que seria para ele adorar, ele viajava, ele ia entregar a sua adoração a Deus. Ele sabia que em Deus existia misericórdia de alguma forma. E ele lia o profeta Isaías, e vai ter algo pela frente, por causa da palavra. Só que Filipe, ele obedeceu e foi. E é o que nós devemos fazer, repetir Filipe. Agora já imaginou se Paulo dissesse não para o encontro com Ananias? Ou Ananias, quando Paulo se converte, fala, não, Jesus, não vou até Paulo, porque ele é um perseguidor de cristãos. Ele até pergunta, mas ele persegue os da fé. E Jesus insiste, Ananias obedece. Já pensou se ele dissesse não? Se Pedro dissesse não para aquele sonho que veio com os animais considerados impuros, e dizendo que não há nada puro, nada que o Senhor faz é impuro, nada que o Senhor faz é contaminado, então vá à casa de Cornélio. Ele foi. Ele já pensou se ele dissesse não, aquela família talvez não teria se convertido, não teria nascido uma igreja naquela região. Já pensou se Jesus no Getsêmani, quando está ali suando sangue, porque sabia que os meus e seus pecados viriam sobre ele e o separaria de Deus, se ele dissesse não? Senhor, afasta de mim esse cálice, e ele parasse aqui? O que seria de nós? Não existiríamos, estaríamos perdidos, condenados ao inferno. Mas o que ele fala? Mas seja feita a sua vontade.
Se Jesus disse sim, se Jesus disse sim para mim, para você, por que a gente diz não para Ele? Que orgulho e que ego é esse que a gente carrega? De querer só vir aqui, sermos alimentados, que louvor maravilhoso, de vez em quando vê umas falhas, aponta, julga, não, o pregador talvez não faz. O louvor, aquele louvor não é muito assim. E aí, é só isso? Se Cristo disse sim para mim e para você, hoje é dia de dizer sim para Ele, levantarmos e irmos, anunciar este evangelho onde Ele nos chama. E o propósito de Deus a dizer para nós hoje, levanta-te e vá, sempre será uma vida que mudará outras vidas. Guarde isso. Quando eu fui cuidar de um pequeno grupo multiplicador, eu e minha família, eu e minha esposa, jamais eu imaginaria que seria para cuidar de vidas. Jamais. Mas nós fomos uma vida que foi transformada por Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor, para cuidar de outras vidas. Imagina uma vida, a diferença que faz quando você ministra sobre ela, quando você a ama, quando você prega o Evangelho, quando você discipula. Sempre haverá uma revolução por meio de uma vida realmente convertida. A segunda atitude que nós aprendemos com Filipe, a aproximação. Aproxima-te e junta-te. O Espírito disse a Filipe, no verso 29, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Aproxima-te e junta-te. É o que nós devemos fazer, aproximar das pessoas. Enquanto a sociedade prega a individualização, o antissocial, ser antissocial, o Evangelho vai na contramão. É aproximação, é amor, é saber o que move as pessoas para que a gente entre na vida da pessoa, ganhe sua confiança e ela vai dar ouvidos. E nós vamos ver isso aqui agora. A orientação do Espírito Santo a Filipe foi para que ele se aproximasse do que movia aquele homem. Externamente, era uma carruagem que movia aquele homem. Mas internamente, o que movia aquele homem era um desejo por respostas. Como que eu não sou aceito na Assembleia dos Santos? Como? Por eu ser eunuco? Que sofrimento é esse que veio sobre mim? Que eu não posso adorar a Deus por completo, ter acesso a Deus por completo? Essas eram as perguntas que moviam ele. Filipe, ele não sabia quem era esse homem, nem de sua importância, mas Deus sabia. Por isso, na aproximação das pessoas, para falar do amor de Deus, nós não devemos fazer acepção. A semente não é lançada em solo escolhido. Quando Jesus diz aquela parábola, só diz que a semente é lançada, porque quem conhece o solo que vai cair aquela semente, o coração que vai cair aquela semente é o Senhor. Por isso nós devemos anunciar, não importa quem. Somente nos aproximando, juntando o que move e conduz as pessoas, é que nós vamos ter a capacidade de compreendê-las. Nós precisamos saber o que são as dores que movem aquela pessoa, que resposta que ela quer ter na palavra. Nós precisamos ter isso, mas para isso é necessário ter abertura. E nós tivemos experiências assim de discipulado, enquanto missionários em Bodoquena, à frente da primeira igreja batista de lá. Houve um homem, um médico da cidade, que gostava muito de uma certa banda, e eu conhecia aquela banda também no passado, tinha discografia. Quando aquela banda vinha para o Brasil, ele não faltava um show. Ele já comprava adiantado, reservava voo e ia assistir o show dessa banda. A esposa já era convertida, já também servia na igreja, e ele ainda sem conversão. E curiosamente era a banda que eu gostava, e também tinha a discografia dessa banda, e começamos a conversar dessa banda. Foi a ponte para eu me aproximar, foi a carruagem que movia ele, e eu acompanhei essa carruagem, corri do lado dela, ouvindo ele falar daquela banda, e ele pegava o violão, porque ele também tinha uma banda com os amigos, que também eram médicos ali, e tocavam essas músicas. Então ele me mostrava, eu falava, poxa, legal, tocava um pouquinho porque eu conhecia, depois a gente ia tocar um Rodolfo Abrantes, ia tocar uma Oficina G3, ele falava que legal, ele ia ouvindo a música, e começamos um discipulado, até que eu convidei para uma sala de ensino que tinha de novos convertidos na igreja. Ele quis participar, mas ele quis por causa dessa aproximação do que movia ele, e ali na terceira aula ele entregou a vida para Jesus.
E o homem revolucionou a igreja. O que mais doou e fez coisas em construção, que movimentava os homens para a construção da igreja, foi esse homem. Se tornou um servo fiel do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas também temos que ter essa sensibilidade de nos aproximar das pessoas. Estratégia, queridos. Negue-se a si mesmo. Para de impor os seus gostos no relacionamento. Para de impor o que você acha no discipulado. Ouça o que a pessoa quer falar, quer dizer, mais do que fale. Filipe, no versículo 30. Correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Filipe corria. A carruagem vai rápido, um cavalo puxa uma carruagem, ou talvez cavalos, rápido. Mas ele se esforçou para entrar na vida daquele homem, porque Deus mandou ele levantar e ir e se aproximar. E essa aproximação resultou em 3 grandes resultados, grandes frutos foram colhidos dessa aproximação. E preste atenção para ver se isso já não foi assim também com você. Filipe ouviu a voz de quem buscava resposta para a vida. Se aproximou, ouviu o eunuco buscando uma resposta para a vida. O eunuco lia uma passagem que apontava para o Salvador, e que alguns versículos à frente ia trazer a maior resposta para aquilo que ele era oprimido, que ele sentia opressão. Segundo o resultado, houve relacionamento. Filipe pergunta se ele conhecia. O eunuco responde: como eu vou conhecer se eu não sou conduzido? Aqui no texto, quando ele diz conduzir-me, como posso se não conduzir-me? Alguém me conduzir? Ele utiliza uma palavra grega, rodegessime, que tem rodos por raiz, que é caminho, rodovia, da onde origina. Como eu vou conhecer se ninguém me conduz por esse caminho? Aí é que está, as pessoas querem ser conduzidas lá fora, e elas nem imaginam, elas estão com sede de Deus, e elas nem sabem, buscam preenchimentos com coisas materiais, com as coisas deste mundo, e não são preenchidas, elas querem ser conduzidas como esse homem pediu. Houve relacionamento, é isso que acontece quando nós nos aproximamos. Aí nós temos que estar preparados, conhecer desta palavra, amar esta palavra, e saber que quando alguém ler um texto, que a pessoa se identifica com ele, você fala: não, aqui está falando sobre Deus, aqui está falando sobre Jesus, aqui está falando sobre a sua salvação. Então nós temos que compreender a Bíblia, nós temos que ter vida na palavra, para se ter vida na vida. Versículo 31, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? E aí teve o terceiro resultado dessa aproximação. Filipe ganhou a confiança. E o futuro desse encontro foi definido pelo convite do eunuco. Abriu a guarda. Alguém se dispôs a ouvi-lo. Filipe, se dispôs a ouvi-lo. Queridos, darmos ouvido às pessoas que estão buscando respostas, que elas só vão encontrar em Jesus. Dá ouvido. Faz com que a guarda baixe, faz com que as barreiras sejam quebradas. Ouvir as pessoas hoje é a maior ponte que a gente tem para que ela venha conhecer o Evangelho. E no versículo 31, na parte B, assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Venha, sente, o homem mais importante da Etiópia, sente-se na minha, para essa carruagem, suba, sente-se comigo, Filipe. Eu confio em você e eu sei que eu vou ter a resposta que eu procuro. Isso é uma maravilha quando alguém que está perdido, nós ganhamos ele primeiro, antes de ganhar para Jesus, nos convida para sentar ao lado, que ele quer ouvir. Aí chegou a hora de falar. Até aqui Filipe ia correndo do lado da carruagem, ele não desistiu até que houve o convite. É assim que nós temos que perseverar no evangelismo, no discipulado, em nossos PGMs, não desistir até que haja um convite para ouvir a palavra. O resultado da submissão de Filipe à voz do Espírito Santo, quando ele disse: aproxima-te e junta-te, resultou em um coração aberto para ouvir e compreender sobre o único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a terceira e última atitude de Filipe: completou a missão. Completou a missão. Primeiro, a gente tem que estar
em uma vida de renovo espiritual, buscando ouvir a Deus, buscando ter intimidade com Deus, para que a gente consiga compreender a voz dele em meio a tanta turbulência que existe hoje. A partir daqui, obedecer. Quando ele mandar a gente levantar e ir, a gente vai. Quando ele mandar a gente se aproximar, a gente vai estar preparado para se aproximar. E então completarmos a missão. Versículo 32 está escrito: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, ele estava lendo Isaías. Preste muita atenção agora, preste muita atenção. Eu vou pedir para você se colocar no lugar desse homem, que foi tirado dele a possibilidade de dar sequência à sua vida, a ver o seu sangue em outra pessoa, a ter filhos. Foi tirado dele a possibilidade de dar continuidade à sua descendência. Se coloque no lugar dele e leia esse texto. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Profeta Isaías 53, versículos 7 a 8. Está lá, depois você pode até ler. Versículo 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ele queria saber quem estava falando dele. É assim o mundo lá fora. As pessoas leem, não compreendem e querem saber o que Deus está dizendo para elas. Versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, anunciou-lhe o Evangelho. O eunuco leu: ele foi levado como ovelha para o matadouro. Opa, eu fui levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Eu fui levado para ser cortado. Não tinha direito também de abrir a minha boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse era esse homem. O eunuco se identificou no texto de Isaías. Sou eu. Só que na tentativa de saber quem sofreu como ele descobriu que alguém sofreu por ele. Ele descobriu que alguém foi cortado injustamente como ele. Alguém sentiu a mesma dor que ele sentiu. E assim como esse homem buscava uma resposta crucial para ele diante desse texto, todos procuram respostas que serão encontradas somente em Jesus. Todos. Alguns versículos depois, se encontra a resposta libertadora para o que reprimia este homem. Isaías 56, versículos 4 a 7. Se você quiser, você pode abrir, ou você pode acompanhar aqui também. Isaías 56, de 4 a 7. Esse homem tinha esse livro no colo, tá? E ele estava com um mestre ao lado dele para poder explicar. Olha o que está escrito em Isaías 56, de 4 a 7. Olha o que Deus diz por meio do profeta: que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo, dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Esse homem encontrou a resposta para ele na palavra. Deus está dizendo que não importa o sofrimento dele, não importa
o quanto ele sentiu dores e ele não vai ter uma descendência, mas o que Deus está dizendo aqui é: eu não resisto um coração quebrantado. Um homem que se dirige da Etiópia a Jerusalém para adorar esse Deus, acha que o Senhor não percebe? E não vai mandar um servo como Filipe se achegar a ele e anunciar Cristo? Tudo por causa de um coração quebrantado. Quando esse homem soube que o próprio Deus, por meio de Jesus, trouxe liberdade a ele e permitiu que ele tivesse acesso ao Senhor, e não mais a antiga lei onde ele não poderia se assentar na Assembleia, agora ele poderia fazer parte da Assembleia dos Santos, da Igreja de Cristo, mesmo sendo eunuco. Quando ele descobriu isso, o que Cristo fez por ele naquele texto, ele passa a fazer a aliança do sangue e decide pelo batismo. Olha o que diz no versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Você pode ser batizado, se crer de todo o coração, que Cristo é Senhor da sua vida. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nenhum momento nós vemos Filipe falando isso para ele. Filipe provavelmente falou que Cristo é o Filho de Deus por meio desse relacionamento que resultou da aproximação. Agora, um homem, somente abaixo da rainha em seu país, quando vê uma poça d'água, manda parar a carruagem. Ali uma água, o que me impede de ser batizado? O que me impede? Esse é o poder desse evangelho, que coloca um homem do mais alto escalão, que não era realizado, a sair do seu posto alto e se lançar numa poça de lama, confessando Jesus como o Senhor da vida dele. O evangelho é para todos, queridos. É para as pessoas do mais alto escalão. É para aquelas pessoas mais simples, a qual Jesus ia lá colocar o pé onde os religiosos não iam. O evangelho é para todos. O evangelho é para você que hoje está aqui e que não encontrou realização em nada nessa vida e hoje está aqui nesta igreja. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para compreender por meio da vida deste homem, deste eunuco, que essa palavra é para você e que em Cristo você encontra vida, encontra renovo, encontra salvação, encontra plenitude. E o texto diz que ele saiu alegre, manifestando já o fruto do Espírito, alegria. Sabe por que ele saiu alegre, queridos? Porque ele compreendeu que por meio de Jesus Cristo, ele tinha acesso a esse Deus que anteriormente o era impedido. A alegria deste homem, agora eu quero que você preste muita atenção, foi a mesma alegria da mulher samaritana, que naquele poço encontra com Jesus. Sabe por quê? Aquela mulher samaritana não encontrou realização em seus casamentos. No seu casamento, e nem no seu casamento atual, ela era feliz. Ela tinha alegria. Quantas tentativas! E para a religião daquela época era impossível dela ter acesso a Deus. Mas Cristo falou para ela, se revelou a ela como Filho de Deus. E deu a ela a água da vida. E aquela mulher então se converte e anuncia Jesus para a sua comunidade. E o único lugar onde Jesus permanece por 2 dias, o único lugar que pediram para ele ficar, ele ficou por 2 dias, foi meio samaritano, que era um povo odiado pelos judeus. A alegria daquela mulher ela não encontrou em seu casamento, mas ela encontrou em Cristo. A mesma alegria desse eunuco também é a mesma alegria de Mateus, o evangelista, escritor do primeiro evangelho. Ele não encontrou alegria em seu cargo na coletoria, onde ele era muito rico, mas ele encontrou alegria em Cristo Salvador, e que levou ele para ser um evangelista, escritor deste evangelho que alcança tantas vidas. A mesma alegria do eunuco
Foi a alegria que eu encontrei, que eu não encontrava na busca por uma realização profissional. Não importa para quantas mil pessoas eu subisse num palco e cantava. Depois que eu conhecia Cristo, a verdadeira alegria, aquilo não tinha mais razão para mim. Eu descobri o que era o amor incondicional aqui nessa igreja, quando fui abraçado e amparado aqui, quando eu entreguei minha vida para Cristo. E foi por meio do PGM que nós nascemos, eu e minha família. Foi por meio do cuidado nas casas. Eu quero dizer para você que chegou aqui hoje, nós vamos orar agora, que não encontrou alegria nenhuma em tudo que você tem buscado. Você que não encontrou alegria na sua busca por realização profissional. Você que não encontrou alegria no seu casamento. Você que não encontrou alegria, talvez até mesmo na igreja. Talvez até mesmo na igreja. Mas hoje eu quero dizer para você que não encontrou essa alegria, que esse Cristo Jesus é vivo, eterno, e está no meio de nós. Hoje Ele está dizendo a você: venha, venha, que em mim você será pleno. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te chamando hoje. Assim como esse eunuco foi alcançado, ele descobriu a verdadeira alegria em Cristo. Deus está te chamando para isso hoje. Deus está te chamando hoje para mudar a história da sua vida a partir de agora. Como esse homem ouviu o Evangelho, você ouviu hoje. Como esse homem tomou uma decisão, eu acredito que hoje você também deve tomar uma decisão.